Mário Liverani, em sua obra Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, dedica atenção ao Estado paleoassírio, oferecendo uma análise que entrelaça geografia e política para explicar sua formação e desenvolvimento. Ele destaca que a Assíria, durante o período paleoassírio, aproximadamente entre o século XX e o século XVIII antes da Era Comum, tinha como centro a cidade de Assur, localizada nas margens do rio Tigre, numa posição estratégica entre as rotas comerciais do Alto e do Baixo Tigre e próximo ao Planalto Iraniano e à Anatólia. Essa localização favoreceu o desenvolvimento de uma economia voltada para o comércio de longa distância, especialmente com a Anatólia, onde os assírios estabeleceram colônias mercantis, os chamados Karum, como o célebre Karum de Kanesh. Liverani ressalta que o Estado paleoassírio não era ainda um império expansivo, mas sim um Estado urbano com uma estrutura política baseada em uma oligarquia mercantil. A autoridade era dividida entre o rei e um conselho de anciãos e comerciantes, o que refletia o peso da elite comercial na organização política e econômica de Assur. O rei tinha prestígio religioso e desempenhava papel diplomático e militar, mas estava longe do modelo autocrático que os reis assírios posteriores adotariam. Outro ponto importante abordado por Liverani é que a política externa assíria nesse período estava fortemente condicionada pelas necessidades comerciais e não pela busca de dominação territorial. A guerra, quando ocorria, visava garantir o acesso às rotas ou proteger os interesses mercantis assírios. Resumindo, para Liverani, o Estado paleoassírio era um exemplo de como a geografia moldava as possibilidades políticas e econômicas de um Estado antigo, com a Sun Assur funcionando como um nó comercial governado por uma elite mercantil que promovia uma política pragmática e voltada à manutenção de sua rede comercial, mais do que à conquista de territórios. Durante o período paleoassírio, aproximadamente entre os séculos 20 e 18 antes da Era Comum, Nínive já existia, mas ainda não exercia o protagonismo que teria em períodos posteriores, especialmente durante o Império Neo-Assírio. Mário Liverani e menciona Nínive como uma cidade que fazia parte do sistema urbano da Alta Mesopotâmia, mas que nessa época desempenhava um papel secundário em relação à cidade de Assur, que era o verdadeiro centro político, econômico e religioso do Estado paleoassírio. Nínive era, nesse momento, mais uma cidade importante na rede de povoamento da região do que um centro político com autonomia ou grande influência. Seu papel estava mais ligado à sua função como ponto de apoio regional e centro religioso, pois já nessa época havia o culto à deusa Ishtar de Nínive, uma divindade que seria muito importante ao longo da história assíria. No entanto, Liverani deixa claro que, no período paleoassírio, Nínive ainda não era uma capital nem um centro decisivo nas relações políticas ou comerciais, estando subordinada à hegemonia de Assur. Portanto, o papel de Nínive no contexto paleoassírio era secundário e complementar, sendo uma cidade relevante dentro do território assírio, mas ainda distante do prestígio e da centralidade que viria a adquirir nos séculos seguintes. Mário Liverani dedica uma análise cuidadosa ao comércio paleoassírio com Kanesh, ou Kanesh, com base na rica documentação encontrada nas escavações da Anatólia Central, especialmente nos arquivos do Karum de Kanesh, que revelam milhares de tábuas cuneiformes em língua assíria. Esses registros oferecem uma janela privilegiada para compreender como funcionava essa rede comercial. Segundo Liverani, o comércio entre Assur e Kanesh foi um dos pilares da economia assíria durante o período paleoassírio, e ele o interpreta como uma das manifestações mais organizadas e avançadas de comércio de longa distância no mundo antigo. Assur era o centro organizador dessa rede, enviando caravanas com mercadorias valiosas como tecidos e estanho para a Anatólia, e recebendo em troca principalmente prata e ouro. O cobre também circulava, embora fosse menos documentado. O estanho, em especial, era um item fundamental para a produção de bronze, o que tornava seu comércio altamente lucrativo. Liverani chama atenção para o fato de que esse comércio não era controlado diretamente pelo Estado assírio, mas sim por famílias e companhias mercantis privadas de Assur, que operavam com grande autonomia. Os comerciantes assírios formavam uma espécie de diáspora mercantil, vivendo por longos períodos em colônias dentro de cidades anatólicas como Kanesh,
onde mantinham casas, contabilidade, acordos jurídicos e até tribunais próprios, embora sob a proteção das autoridades locais. Esse modelo comercial revela, segundo Liverani, uma sociedade profundamente moldada pela atividade mercantil. O estado de Assur, embora tivesse um rei, não era autocrático. O poder político era partilhado com uma elite de comerciantes, cuja atividade no exterior estava na base da riqueza e do prestígio da cidade. Outro ponto importante é que Liverani destaca a sofisticação do sistema. Contratos escritos, crédito, associações comerciais, heranças, investimentos conjuntos e até mesmo seguros e garantias. Tudo isso indica um grau de desenvolvimento econômico e jurídico notável para a época. Resumindo, Liverani descreve o comércio paleoassírio com Kanesh como um sistema descentralizado e altamente eficiente, com base em uma rede de comerciantes privados que usavam Assur como ponto de partida e organizavam uma rede econômica extensa, conectando a Mesopotâmia à Anatólia. Para ele, esse comércio moldou a estrutura social e política da Assíria Antiga e representa um exemplo notável de globalização econômica na Idade do Bronze. Mário Liverani, ao abordar o comércio paleo-assírio com a Anatólia, não se limita a tratar do aspecto econômico. Ele também analisa profundamente as relações de poder e os contextos sociais nos quais esse comércio se inseria. Para isso, utiliza o conceito de colonialismo, embora adaptado ao contexto da Idade do Bronze. Segundo Liverani, o comércio assírio com a Anatólia não se deu num vácuo político. Havia ali uma série de reinos locais, estados indígenas anatólicos, com suas próprias autoridades, centros urbanos e sistemas de poder. Esses reinos não foram conquistados militarmente pelos assírios, mas estabeleceram relações diplomáticas e econômicas com eles. O termo colônia, portanto, deve ser entendido com cuidado. Não se tratava de colônias no sentido moderno, mas de enclaves comerciais, Karum, inseridos em territórios sob jurisdição local, como no caso de Kanesh. Liverani argumenta que essa situação constitui uma forma de colonialismo informal ou comercial, em que a presença assíria se dava por meio da criação de comunidades mercantis estrangeiras, que conviviam com as populações locais e suas elites, sem eliminar sua soberania. No entanto, os assírios trouxeram consigo suas práticas culturais, jurídicas e econômicas, criando um espaço híbrido de interação. Eles mantinham certa autonomia jurídica, com tribunais próprios e regras contratuais assírias, mas também estavam sujeitos às autoridades locais, pagando impostos, taxas e obedecendo às leis locais quando necessário. Para Liverani, isso mostra um equilíbrio de poder. Os reis locais controlavam o território e podiam permitir ou restringir o comércio, enquanto os assírios traziam riqueza e redes de conexão com o Oriente Próximo, sendo, portanto, bem-vindos, mas não dominadores. Esse modelo permite a Liverani pensar a presença assíria na Anatólia como uma forma de colonialismo caracterizado não por conquista, mas por influência estrutural, mediada pela economia, cultura e diplomacia. Em resumo, Liverani vê os Karuma-sírios como pontos de contato entre dois mundos, um espaço de cooperação mútua, mas também de assimetrias e disputas, onde o comércio era o instrumento principal da penetração assíria. Essa experiência representa, para ele, uma forma inicial e complexa de colonialismo, marcada por negociações, dependências recíprocas e estruturas institucionais inovadoras.